galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Iago Santos, Emerson Rodrigues é um menino maluquinho da colina. Cara, o Emerson Rodrigues, ele tem feito bons jogos quando ele vem do banco, né? Vamos ver se ele, quando começa a ter um pouco de minutagem como titular, se ele vai manter o desempenho. É um jogador diferente. Cara, teve um inscrito que fez um comentário hoje, lá no outro canal, no Futebolaço Vasco, que ele me fez ficar pensando a respeito do comentário dele um tempão. Hoje eu tirei um tempão pra ficar lendo comentário. Li muita coisa legal, mas li muita besteira também. Mas enfim, eu queria até falar quem foi a pessoa aqui, mas acabei não gravando o nome, eram muitas mensagens. Ele fez um texto até longo, cara, mas ele foi muito, assim, inteligente na análise dele. Ele falou: Diego, o elenco do Vasco é completo por jogadores incompletos. Não foi esse termo que ele usou, não, mas eu tô usando. E eu concordo, vocês vão entender o que ele falou e aonde eu quero chegar, e eu já tô dizendo que eu concordo com ele, tá? Por exemplo, o Puma Rodrigues, quando é escalado de titular na lateral, a gente coça a cabeça, não coça? Por quê? Pô, o Pumita defende mal pra caramba, o Pumita atacando é um avião. Aí, como é que você fica? Pô, eu descarto o Puma, então o Puma não serve? O Puma não serviu ontem, o Puma não serviu contra o Atlético, o Puma não serviu contra o Cruzeiro, lá no Mineirão ano passado, não ia servindo contra o Corinthians em São Januário, mas também ele vacilou num monte de jogo. Vacilou contra o Atlético Paranaense, né, que ele tem uma falha bizonha. Ano passado, na estreia do Ramon Dias, a gente acaba perdendo de 2-0. E tem várias e várias falhas do Puma aí, gols que saíram em cima dele. Mas por quê? Ele é um jogador, pra mim, incompleto. Ele ataca maravilhosamente bem e defende mal. Eu tenho que descartar o Puma por isso? Não. O Puma tem que ser utilizado ou virando o nosso novo Pikachu, começar a virar ponta ou ala, sempre jogar do meio pra frente, não como lateral, e ter nele as suas melhores virtudes, que é cruzamento, finalização, jogo apoiado. Ele é melhor que o Paulo Henrique, por exemplo, atacando. Muito. O Paulo Henrique, por exemplo, é muito melhor do que ele defendendo. Se pudesse juntar os dois jogadores e virar um só, seria um sonho, mas não dá. Então, em jogos específicos, em situações específicas, joga o Puma, principalmente para atacar. Em outros jogos, a gente vai jogar com o Paulo Henrique. Talvez o Puma não vá jogar nem de lateral, vai ter que jogar de ponta ou de ala. É uma discussão. Outro jogador que dá pra gente falar a mesma coisa, por exemplo, eu vejo muitos jogadores aqui criticando as atuações do Sforza, e eu sou um crítico ferrenho do Sforza. O Sforza vai ser um excelentíssimo jogador pro Vasco quando a gente estiver perdendo, o adversário estiver com bloco baixo, estiver se defendendo e o Vasco precisar melhorar a circulação de bola. O Sforza jogou muita bola e foi fundamental para a virada do Vasco contra o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil em São Januário. O Vasco estava jogando mal, o próprio Payet estava mal, saiu o Cocão, saiu o Payet, entrou o Jean Davi e o Sforza. O Vasco subiu muito de nível. Por quê? O Atlético estava jogando em bloco baixo, o Sforza entrou para fazer jogo, vira a bola para um lado, vira a bola para o outro, jogo curto, acha passe para frente, coisa que o Matheus Carvalho estava errando muito passe. E o jogo não estava pedindo a melhor característica do Cocão, que é a marcação. Ontem contra o Flamengo, pro Diego, era muito mais interessante naquele jogo específico ter a marcação do Matheus Carvalho do que a melhor saída de bola do Sforza. Quanto que o Sforza agregou de jogo pro Vasco? O Vasco quase não teve a bola, a culpa é dele, não. O coletivo do Vasco, os 11 do Vasco não conseguiram, de forma coletiva, se conectar, tomar essa bola do Flamengo e gerar jogo. E ontem o Flamengo, mérito do Flamengo, ele empurrou o Vasco para trás e ficou amassando o Vasco o tempo inteiro. Nesse tipo de jogo, o Cocão vai ser mais útil para mim do que o Sforza, porque ele tem mais velocidade, ele tem mais intensidade, ele tem mais cacuete de marcar. Não é um jogador grosso, apesar
dele ter errado muitos passes nos últimos jogos, fator esse que foi fundamental para ele perder a titularidade para o Sforza. Eu descarto o Sforza e descarto o Cocão, porque ambos fazem muito bem uma fase do jogo e não fazem tão bem a outra. Não, eu uso um num modelo de jogo e uso o outro em outro modelo. E por aí vai. A gente tem, por exemplo, o Vitor Luiz, que é um lateral que defende muito. E não é um zero à esquerda no ataque, né? Tem bom cruzamento, bate falta, tem uma bola parada interessante. Mas hoje o Piton é o titular do Vasco inquestionável. Dependendo do jogo. Ontem, por exemplo, tá o Flamengo amassando o gol, inclusive do Flamengo. Sai nas costas do Piton, dá pra tirar o Piton e botar o Vitor Luiz tranquilo. O Leandrinho é um pouco híbrido. Ele ataca tão bem como o Piton, tem até mais finalização de média e longa distância e não é um jogador ruim defensivamente. Não tem a marcação do Vitor Luiz, mas também não é um jogador frouxo na hora de marcar. Então você tem jogadores diferentes que se complementam e em cada modelo de jogo você vai usar um jogador. O ideal seria o Vasco ter um jogador, e eu vou pegar um jogador do Flamengo, do jogo de ontem, para exemplificar o que eu acho que é o atleta, não perfeito porque ninguém é, mas o jogador mais próximo do ideal é o Gerson. O Gerson é um absurdo com a bola no pé e o Gerson marca muito. Ele combate, ele dá bote, ele recompõe, ele corre o jogo inteiro para frente e para trás, sendo que jogadores como o Gerson são raros. A gente tem esse jogador, ou tinha no Vasco, e tá lesionado, que é o Paulinho. O Paulinho ataca muito a área. Eu acho o Gerson tem mais qualidade que o Paulinho, é mais refinado. Mas o Paulinho, numa característica diferente, ele te faz os dois. Ele te ajuda a marcar, não é um cara frouxo e conduz muita bola e arrasta. É o jogador mais próximo do ideal. O próprio Verratti, ele não é um cara muito refinado tecnicamente, mas ele te ajuda nos dois momentos. Ele te ajuda muito com bola, principalmente no jogo aéreo, e te ajuda a marcar. Ele incomoda o zagueiro, quando o time tem bola aérea defensiva, ele volta aqui para ajudar no cabeceio. Quando o Vasco está sendo muito sufocado, ele baixa e vem na linha dos meias ali para poder incomodar um pouquinho. Tecnicamente ele deixa um pouquinho a desejar, mas ele te agrega atacando e defendendo. O Peck era um absurdo que o Peck marcava. Muita gente batia no Peck para que ele fosse melhor com a bola, que ele fizesse mais gol, que ele desse um pouquinho mais de assistência, que ele tomasse melhor as suas decisões. O Peck errava muito a tomar as decisões, aí até brincava, se o Peck melhorar muito a parte ofensiva dele, cara, ele vai virar jogador de Premier League de gigante europeu, porque o que esse moleque marca? E ele até colabora, o Peck ano passado foi o vice-artilheiro do Vasco na temporada, ele já colaborava muito. Se ele virar esse jogador que tá todo mundo pedindo, ele vai pro Real Madrid. Porque o Peck marcando era um absurdo. Então, tem esses dois lados do jogo e dá para se balancear essas duas questões. Então, acho que o time do Vasco tem isso. Você tem jogadores que fazem muito bem uma coisa e não tão bem outra. Falta ao Vasco mais jogadores mais próximo do ideal. É que sejam jogadores que te entreguem com bola e sem bola e fazem as duas fases. O próprio Payet, com a bola, maravilhoso. Já um jogador que quando você não tem a bola, ele te castiga e te faz sacrificar o time um pouquinho, porque ele não consegue marcar. Então, o Vasco tem muitos jogadores assim, que faz bem uma coisa, muito mal outra. Bem, o Galdames tem muito bom passe, curto, bola longa, mas o Galdames, em termos de intensidade de marcação, lembrando que ele é um volante, deixa muitíssimo a desejar. Mas eu vejo no Galdames um ótimo jogador tecnicamente falando. Esse que é o problema do elenco do Vasco. Tem muito jogador pela metade, que faz muito bem uma coisa e muito mal a outra. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.